Olá a todos, vamos para mais uma atividade. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esta semana vamos dar continuidade à Revolução Francesa. Na atividade anterior, nós conhecemos as causas da Revolução, como estava a França antes da Revolução. Esta semana a gente vai conhecer os processos que ocorreram durante a Revolução, ou seja, a própria Revolução Francesa. Então, sobre o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, em 1789 a França passa por uma grande revolução. Quais foram as causas dessa grande revolução? A sociedade dividida em 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, o povo, né? Desde o mais rico burguês até os camponeses. A forma absolutista de governo, né? A falência do Estado francês, a miséria em que vivia a maioria da população, principalmente os camponeses, a burguesia, que mesmo rica, enriquecida, não possuía privilégios e participação política, e, por fim, a influência das ideias iluministas que povoavam a Europa. Lembrando, o século XVIII foi chamado, então, de o século das luzes. A atividade de hoje. A Revolução Francesa ela pode ser dividida em 3 fases, 3 etapas. A primeira nós chamamos de monarquia constitucional, foi de 1789 a 1792. A segunda, o período da Convenção, 1792-1794. E a última fase, o período do Diretório, 1794 a 1799. Em 1799, Napoleão Bonaparte assume o poder. Podemos afirmar que termina a Revolução Francesa e começa o período napoleônico. Mas essa é uma outra história. A atividade, ela tem algumas imagens e alguns vídeos que eu sugiro então que vocês assistam para conhecer mais sobre a Revolução, né? O que nós temos aqui é um pequeno resumo do acontecido durante o processo revolucionário. Então fica aqui a indicação do primeiro vídeo para vocês assistirem. Monarquia constitucional. Lembrando vocês que no dia 14 de junho de 1789, depois que a Assembleia dos Estados, que o terceiro Estado abandonou a Assembleia dos Estados Gerais e instituiu a Assembleia Constituinte, o povo invadiu a Bastilha, tomou a Bastilha, num episódio, então, chamado de A Queda da Bastilha, que é tido, então, como o início da Revolução. Com isso, então, o terceiro Estado vai se impondo, né, sobre o primeiro e segundo Estado e vai se discutir a primeira Constituição, então, para a França. A Assembleia Nacional Constituinte, ela manteve a monarquia, porém, instituiu a monarquia constitucional. O que isso significa? Que o rei passava agora a obedecer às leis criadas pelo parlamento, às leis criadas pelos deputados. Agora controlada, então, essa Assembleia, controlada pelo terceiro Estado. Vejam aqui, então, quais foram algumas inovações que a Constituição trouxe. A Constituição foi publicada em 1791, né? E ela dizia o seguinte: a França se transforma numa monarquia constitucional, o poder executivo continuava nas mãos do rei, mas agora não mais de forma absolutista, pois esse poder era limitado pelo legislativo, pelo poder legislativo, ou seja, o rei tinha que atender, obedecer ao poder legislativo, né? Os deputados tinham mandados de 2 anos e o voto não teria caráter universal e era censitário. Preste atenção nesta informação. Ou seja, mesmo em pleno processo revolucionário, nem todos os franceses passaram a ter direito, ganharam o direito de votar, de escolher os seus governantes, né, os seus deputados. Então, o que significa não teria caráter universal? Que nem todos teriam direito ao voto. O critério para ser eleitor era
o voto censitário. O que é o voto censitário? Quando existe um critério que desclassifica, que elimina boa parte dos cidadãos, exclui boa parte dos cidadãos do direito de voto. Quase sempre esse critério é o critério econômico, ou seja, só pode votar, só pode se candidatar a algum cargo público aquele que possui determinada renda, né? Então isso excluía os camponeses, os trabalhadores urbanos e entregava o poder nas mãos da burguesia. Então, dentro do terceiro estado, a burguesia legislou ao seu próprio favor, né? Confirmou a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Então, o fim da servidão feudal, que ainda predominava na França, isso foi bom, isso atende a uma necessidade do terceiro estado, dos camponeses, né? E o confisco, né, das propriedades, dos bens da Igreja Católica. Porém, mesmo baseado em princípios iluministas, a Constituição Francesa de 1791 não abole a escravidão nas colônias, mantém a escravidão nas colônias. Ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade, não para todos, né? Principalmente para quem vivia nas colônias francesas na América, ok? Em 1789, ainda bem no início da Assembleia Constituinte, então foram aprovadas o que nós chamamos de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse é um documento histórico bastante importante, ele é o precursor, ele é o pai dos direitos humanos modernos, inclusive a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, é baseado, entre outros documentos históricos, nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E observem o título da lei, Direitos do Homem, né? Então, só para fazer uma observação aqui, as mulheres estavam longe ainda de conquistar direito e participação política, apesar de ter havido muita participação feminina durante o processo revolucionário, inclusive comandando tropas rebeldes, tropas revolucionárias, que ajudaram a destruir, a derrubar o antigo regime e criar a República Francesa no processo revolucionário. Aqui temos um desafio para vocês, né? Eu quero que vocês vão até a página do livro de vocês, na página 95, ou façam uma pesquisa na internet com esse título, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Leiam os artigos da declaração e escolham qual deles vocês preferem. Eu coloquei o meu aqui, o meu preferido é esse artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer o que não prejudique o próximo. Então, essa é uma boa definição de liberdade trazida na declaração. Escolham qual é o seu direito, qual é o seu artigo preferido. Segunda fase, segundo período da Revolução, chamado de o período da Convenção. E dentro do período da Convenção nós temos um subperíodo, né, chamado então de período do terror. Por que será que um período histórico chamaria-se período do terror? O que acontece? Como a Assembleia dos Estados Gerais, como a Constituição de 1791, acabou excluindo a parte mais pobre dos franceses, os camponeses, os sans-culottes, e beneficiando mais a burguesia, então os camponeses eles acabaram se revoltando. Então parte dos revolucionários acabaram se revoltando contra a alta burguesia. Nesse momento, então, a França estava dividida em 3 grupos que a gente vai conhecer logo a seguir, né? Os gerondinos e os jacobinos eram os 2 polos, né? Os gerondinos representando a alta burguesia e os jacobinos representando a pequena e média burguesia e toda uma população de pobres miseráveis que havia na França. Então, os camponeses eles se sentiam mais representados pelos jacobinos. E foram os jacobinos que assumiram o poder neste período, então, chamado de Convenção. Quais foram as inovações? Durante a Convenção foi criado o voto universal não censitário. Então,
comparando com o período anterior em que havia um critério de renda para se votar, aqui não. Então, todos os homens, independente de serem pobres ou ricos, ganham direito de voto. O fim da escravidão nas colônias, congelamento de preços para os, dos produtos básicos, como o trigo, ou seja, da cesta básica, aqueles produtos essenciais para a sobrevivência. Então, se congela os preços, os produtores não podiam mais aumentar os preços sem autorização do governo, e a instituição de um tribunal revolucionário. Então, foi neste período, eu gosto de dizer assim, que ao mesmo tempo que ele foi o melhor e o pior período da Revolução Francesa. Por que o melhor? Foi aquele em que o povo realmente conquistou direitos. É aquele que realmente avançou na igualdade, principalmente naquele lema da igualdade social. Porém, foi um período extremamente violento. Esse tribunal revolucionário era responsável, então, por cuidar da segurança da revolução. O que acontecia nesse tribunal? Eles julgavam as pessoas acusadas de traição, de traírem a França, de traírem a revolução. E aplicavam a pena de morte, né, principalmente pela guilhotina. Então, no ano de 1793 e no ano de 1794, milhares e milhares de franceses foram executados, foram guilhotinados. Por isso, esse período conhecido como o período do terror. Ok? Aqui vocês têm, então, a composição dos deputados que formavam, então, a Assembleia durante o período revolucionário, né? Jacobinos, a planície e os gerondinos. Vocês entenderão melhor olhando no desenho, né? Então, os jacobinos sentavam-se à esquerda, aqui na frente o presidente da mesa, a Câmara diretora, ou seja, aqueles que lideravam as reuniões da Assembleia. Do lado esquerdo sentavam-se os jacobinos, do lado direito sentavam-se os gerondinos e à frente, né, no centro, a planície. Vem dessa composição a primeira menção à ideia de políticos de esquerda, políticos de direita, partidos de esquerda, partidos de direita e partidos de centro. Então, quem eram os jacobinos? Representavam as camadas populares da burguesia. As camadas populares da França. Os mais pobres, a baixa burguesia, os camponeses, trabalhadores e assim por diante. E eram bem mais radicais, queriam mudanças bem mais profundas, né? Lutavam principalmente pela questão da igualdade. Do outro lado, os representantes dos ricos, da alta burguesia, que defendiam uma revolução moderada, controlada, sem grandes transformações sociais. Então, os gerondinos almejavam colocar a burguesia no poder. Já os jacobinos almejavam não só colocar o povo no poder, mas provocar transformações que melhorassem a vida dessa população. E a planície ou o pântano, né, o centro, é aqueles políticos que ora apoiam um grupo, ora apoiam outro, né? Então, dentro da política, aqui no Brasil, a gente tem um ditado que diz assim, eles estavam sempre em cima do muro. Qual lado que está ganhando? Eles vão sempre para o lado que está ganhando, né? Então, fica aí a dica para quando vocês ouvirem esses termos atualmente, né, direita e esquerda, uma das explicações é a composição da Assembleia Francesa durante o período revolucionário. O diretório, principalmente diante da grande violência praticada pela convenção, né, pelo uso excessivo da guilhotina, inclusive contra próprios aliados, próprios jacobinos, né, a desconfiança ficou muito grande entre eles, era muito difícil. Então, aproveitando-se dessa violência e dessa desconfiança entre as lideranças jacobinas, os gerondinos reassumiram o poder em 1794. Passaram a controlar novamente a Assembleia e instituíram um novo governo com 5 diretores, por isso o governo do diretório. Com isso, a alta burguesia reassumiu o controle da França. E com medo tanto de uma reação popular quanto de uma
retomada do poder pelos jacobinos, essa alta burguesia se aproximou dos militares, se aliou aos militares para se manter no poder. Então, uma forma da burguesia se manter no poder foi se aliando, então, aos militares. O governo do diretório muda novamente a Constituição e todos aqueles avanços sociais que haviam sido conquistados durante o período da convenção, né, foram deixados de lado. Então, o povo perdeu novamente o direito ao voto, o controle no preço de alimentos foi liberado e assim por diante. Tá? Então, muitos avanços sociais que haviam sido conquistados no período anterior se perdeu. Com isso, então, a burguesia assume o controle da França. Em 1799, ocorre uma espécie de um golpe, que não houve resistência nenhuma do diretório, né? Mas o general Napoleão Bonaparte, que havia se tornado muito famoso durante o período revolucionário, principalmente protegendo a França de uma tentativa de restaurar a monarquia absolutista, né? Países como a Áustria se aliaram a membros do antigo primeiro estado e segundo estado que haviam sido expulsos da França, que haviam sido perdido o poder durante a Revolução, tentaram uma reação, mas foram contidos pelas forças revolucionárias. E nessas guerras, Napoleão se tornou, então, uma figura bastante conhecida e bastante famosa. Então, a burguesia se alia a Napoleão e Napoleão dá um golpe, ou seja, ele assume o poder, né, em 1799, colocando fim ao processo revolucionário. Então, só relembrando, a Revolução Francesa ela passa por 3 etapas, ela passa por 3 períodos. O período da monarquia constitucional é controlado pela alta burguesia, a convenção é controlada pelos jacobinos e a terceira etapa, o diretório, volta de novo, então, a burguesia ao poder. Então, muitos historiadores afirmam que quem venceu, né, quem se deu bem na Revolução Francesa foi a burguesia. O povo teve muitos progressos, teve muitos avanços, mas o grande vencedor da revolução, do processo revolucionário, foram os burgueses. As consequências da Revolução Francesa foram muitas, não só para a França, mas para todo o mundo ocidental, como eu já disse antes, né? A aristocracia, aquela nobreza, né, aliada ao clero, que controlava a França do antigo regime, perdeu completamente o poder. Então, muitos consideram que a Revolução Francesa colocou fim ao feudalismo na França, né? Então, a França tinha fortes, apesar do século XVIII, a França ainda tinha fortes características do século da Idade Média. Então, rompeu definitivamente com as características feudais. A França passa a fazer parte do chamado sistema capitalista. Então, ela evolui para um sistema capitalista já predominante na Europa, né? Além disso, os ideais iluministas vão viajar o mundo através das histórias contadas sobre a Revolução Francesa. Então, para concluir, a França torna-se, então, um símbolo da luta pela liberdade no mundo moderno, né, dando início à Idade Contemporânea. Então, passado isso, esses 3 elementos, as 3 etapas, vocês vão responder aqui a algumas questões muito fáceis sobre a Revolução. Assistam aos vídeos, leiam os textos e deixem suas dúvidas e seus comentários lá na atividade. Boa tarefa a todos!